Marisa, você tem certeza que quer ver as cartas? Sim, tenho. Você sabe que pode revelar qualquer coisa aqui, né? Tô pronta. Então faz assim. Tire uma carta cigana. Sem olhar, Marisa. Tem certeza que é essa que você quer? Tenho sim. Marisa, eu estou vendo coisas horríveis. Menina, logo logo você vai ficar viúva. Seu marido vai morrer de uma morte violentíssima. E eu serei absolvida? Está preparado, senhor Júnior Borges? Mais ou menos, né? Então faz o seguinte, pode tirar a calça ali. O senhor fica de 4 ali na maca, que a gente vai começar o exame, tá bom? Tá, mas pera aí, vai doer, doutor? Vai doer um pouco, mas amanhã passa. Não, então eu volto amanhã. Que dia. Super exausta. Filhinho, mamãe chegou. Oi, mamãe! Oi, filho. Tudo bem? Tô bem. Ô, mãe, Oi. hoje eu fiz 3 coisas pra ajudar a senhora. Sério? É. O que, filho? Aí eu lavei toda a louça, mãe. Ai, que bonitinho. O que mais? Depois eu enxuguei toda a louça, mãe. Olha, já tá virando um hominho. É. E qual foi a terceira coisa? Juntei os cacos. Fala, Shane, beleza? Repórter Sigfrido Gardenal aqui para mais um Jaraguá News. Apesar de estar proibida a subida até a igreja Chieseta Alpina ou Chieseta Alpina, para quem não conhece, Chieseta Alpina é uma igreja que tem em cima do morro aqui na cidade de Jaraguá do Sul, que dá de vista para a cidade, um lugar muito bonito. O pessoal vai lá para bater foto, pra apreciar a vista, né? Agora se vão para rezar, eu já não sei, né? Eu sei que tem muita gente que vai lá pra cometer uns pecados. Afogar o ganso, fazer as unhas, dar um tapa na tarraqueta, dar uma carcada, fazer um zigue-zague. O fato é que a polícia militar foi acionada pois havia aglomeração de pessoas no local. A polícia chegou... Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! E verificou que havia 17 pessoas no local. Segundo a polícia militar, a corrente que dá acesso à igreja estava estourada. As pessoas foram abordadas e liberadas após a assinatura de um termo circunstanciado pelo crime de desobediência e infração de medida sanitária preventiva. Esse foi o repórter Sigfrido para mais um Jaraguá News. Não se esqueça de compartilhar para mais pessoas saber dessa notícia. Bem-vindo do céu! Eu preciso te contar. Hoje quase aconteceu um acidente terrível aqui em casa. Meu Deus, Eveline, o que aconteceu? Foi com a mamãe. Sabe aquele relógio de parede que fica lá na sala? Em cima do sofá? Então, ele caiu da parede, quase atingiu a cabeça da mamãe. Se ela não tivesse saído 3 segundos antes, o relógio tinha rachado a cabeça dela. Maldito relógio, Eveline, sempre atrasado, hein? Levanta o pé! Levanta o pé! Tá. Só assim pra gente conversar aqui dentro de casa, aos gritos, né? O quê? Só assim falando alto pra conversar aqui dentro. Eu tô tentando levantar o volume da televisão porque eu não escuto nada. Esses vizinhos malditos dos infernos ficam colocando esse som alto lá, mas tá tocando aqui dentro. É verdade! Mas você tem que fazer alguma coisa, né, homem? Eu vou fazer, mulher. Isso, toma uma atitude! Faça alguma coisa! Eu sou homem, não sou? Isso! Vou fazer. Vai! Eu também vou te ajudar! Vamos lá. Ô, professor, tá certo aí? Tá, só presta atenção no exercício aqui, senão não dá resultado, Carlos Cruz. Não, professor, eu tô prestando atenção, mas olha ali, ó, ali na esteira, ó. Olha a gatinha que tá na esteira ali, ó. É uma gatinha mesmo, seu Carlos Cruz. Agora presta atenção aqui, tá? Ô, eu com uma daquela, hein, professor? Ô, professor, que aparelho eu devo usar pra impressionar aquela gatinha ali, hein? Olha, no teu caso, caixa eletrônico. E hoje vamos bater um papo com a apresentadora, radialista, intérprete de Libras, antropóloga, atriz, Carolina Hag, essa bela gaúcha de Santo Ângelo. Tudo bem, Carol? Muito bem, tranquila.
Carol, que sempre está veraneando aqui na nossa região, mais especificamente ali em Itapema, né, Carol? Minha família, tenho família em Itapema, a gente passa o verão em Itapema há alguns anos já. Meia praia, na verdade, né? Carol, eu te conheci quando eu ainda trabalhava lá no barco Itapema, né? Quando ainda eu fazia pirata lá. E foi aí que eu descobri que você era atriz também, né? Bom, primeiro eu vou falar do barco, né? Primeiramente, que eu lembro que quando eu soube que tinha um barco com piratas em Itapema, eu pensei, nossa, eu preciso assistir, ainda mais por ser temático. E eu lembro que eu fui muito cara de pau, né? Eu cheguei perto de você e disse assim, eu faço teatro. Vocês não estão precisando de ninguém para trabalhar aqui, não? Verdade. Porque eu fiquei encantada com toda a performance e eu acho que a minha insistência foi tão gigante que vocês me convidaram para fazer uma pequena participação, né? Eu fui sequestrada na praia e tal. Para mim foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E o barco, toda vez que eu vou à meia praia, que eu enxergo o barco, eu tenho uma lembrança muito gratificante, assim. E eu sei que como atriz você criou uma personagem marcante, né? Uma cigana, a Madame Núbia Rivotril. Eu gostaria de saber como ela foi concebida. Com relação à minha personagem, eu sempre, desde criança, gostei de me apresentar para minha família, assim. Então, nos intervalos da novela, eu sou filha única, até pouco tempo eu era neta única. Então, nos intervalos das novelas, eu inventava uma apresentação, porque eu adorava ser aplaudida. E eu sempre fui muito cômica, né? Dramática. Eu vou sempre do 8 ao 80. Ou eu sou muito dramática ou eu sou muito engraçada. E aos poucos o teatro foi me chamando a atenção. Mas eu não comecei como atriz em si. Eu gosto muito de escrever. E eu comecei a escrever pequenas peças de teatro para ofertar para os meus amigos, para eles fazerem as peças. Mas nunca ninguém conseguia chegar naquilo que eu gostaria. Então eu disse, não, eu vou ter que apresentar, né? Então, a cigana, eu sonhei uma vez que uma cigana chegou para mim e quis ler a minha sorte. E aí eu lembro que eu dei a mão para ela, foi uma coisa muito mágica, muito espiritual, assim, que eu falo. Eu dei a minha mão para ela no sonho e ela leu e ela disse, eu sou sua e você é minha. Nossa, que bacana. Foi muito legal. E eu acordei no outro dia com aquela sensação, nossa, uma cigana tão bonita, tão... E naquele mesmo dia, naquela noite, eu tinha uma festa. Eu participava de uma escola de samba aqui na minha cidade e eu ajudava na confecção das fantasias e estava por lá o tempo todo, desfilava de destaque também. E era aquela noite de carnaval e eu fui com uma saia longa. E para minha surpresa, um amigo meu chegou para mim e fez a mesma atitude. Deixa ler a minha sorte, cigana. E eu, não. Coloquei um lenço na cabeça e comecei a fazer uma brincadeira com todos que estavam ali, lendo a sorte. E comecei a acertar muitas coisas. Foi muito engraçado. Então já tinha uma cigana em você, dentro de você, sim, realmente, como no sonho, né? Sim. E aí eu cheguei em casa e eu decidi, já que gostava de escrever, eu preciso escrever uma peça com essa cigana. E a cigana foi surgindo, eu levei uma semana para terminar essa peça. Convidei, a peça tinha 10 personagens, convidei 10 amigos e todos eles toparam a minha loucura. Designei personagem, um para cada um. A peça levou 3 meses somente para que a gente apresentasse, porque a minha ideia foi levar ela para um festival de teatro amador aqui no Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos 3 meses para essa peça
para nós fazermos a estreia, porque para ir para o Festival Amador tinha que ter uma estreia. Para a gente ir para a estreia e para a gente levar para o Teatro Amador, para o Festival de Teatro Amador. Fizemos a estreia aqui, lotou de gente, foram 3 dias, para minha surpresa. E fomos para o Festival de Teatro, eu ganhei como melhor atriz. Tivemos várias premiações e foi assim uma experiência maravilhosa. Como a gente sabe, a peça chamava-se Qual é o Seu Destino? Chegavam na tenda da cigana personagens comuns e incomuns. Sim. E ela é muito pilantra, ela não tem poder nenhum, ela é muito falcatrua. Entendi. E para a construção dessa personagem, como aqui na minha cidade tem muito cigano, tem mesmo, tem um bairro só de cigano, eu fiquei muito preocupada em mostrar essa questão da não honestidade, né? Porque é um povo que está aqui presente, que eu respeito muito, então eu decidi conversar com a cigana mais velha que tem aqui. Aí eu cheguei nela e disse, olha, a cigana que eu vou fazer, ela é assim, assim. O que a senhora acha, né? Ela achou engraçadíssimo, né? Me deu acessórios para me compor a personagem, falou como que eu tinha que me portar, que eu deveria fumar muito durante. Ela me deu toques muito interessantes, assim. E a comunidade cigana, Carol, ela acolheu bem essa personagem? O cigano me acolhe muito bem, por mais que a personagem seja uma personagem charlatona. Então, eu trouxe para ela nesse laboratório que eu fiz com essa cigana, tudo que não pode no povo cigano. E você nunca foi acusada de apropriação cultural, já que hoje em dia te criticam, né, se você coloca lá uma fantasia de índio ou de árabe, dizendo que você está fazendo uma apropriação cultural. Você nunca teve esse tipo de problema? Não. Pelo contrário, eu sempre, nas feiras que eu participo, quando eu encontro os ciganos aqui, eles me recebem com muito carinho, tiram foto, porque eu sou a caricatura daquilo que já se perdeu no povo cigano. E durante as apresentações que você fazia a Madame Núbia Rivotril, você já teve algum cigano na plateia? Na minha estreia, tinha a cigana que eu fui, né, fazer todo esse laboratório. Eu a convidei, ela foi como minha convidada. E até então eu achei que ela não iria, eu estava muito preocupada com isso. E no meio da apresentação eu enxerguei ela, né? E aí depois ela é muito discreta, assim, aí finalizou a apresentação. A única coisa que ela me falou, ela disse, você é cigana. E eu sei que você tem um carinho muito grande por essa personagem, né, Carol? Demais. Essa personagem, ela pagou uma pós-graduação minha, eu digo. Então, assim, eu sou muito grata a esse personagem e sou muito feliz por fazer, por ter a oportunidade de fazer esse personagem. E é um carinho mesmo, é algo que marcou a minha vida de uma hora para outra, porque ela surgiu do dia para a noite, né? Mas além desse espetáculo com a cigana, você já fez outros espetáculos, né, Carol? Fiz. Eu já fiz outros espetáculos curtos, né? Porque eu sempre me dediquei mais a cigana. Eu sempre procurei. Eu gosto muito de monólogo. Eu escrevi um monólogo também para ir para um festival chamado Viúva Negra, uma psicopata que matava os seus maridos, bem aranha. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha feito um suspense. Que é uma coisa mais intensa, né? Uma coisa intensa. Então eu achava que eu não ia dar conta. E eu ficava muito cansada depois dos ensaios, porque ela exigia muito corpo, muita voz, E eu levei para um festival, que era algo que eu queria muito. E foi muito bom.
eu tive que me permitir algumas coisas, né? O monólogo ele foi feito em arena, então eu tinha que pegar aleatoriamente 3 pessoas desconhecidas para que interagissem comigo, para que aceitassem a minha interação. Porque a Viúva Negra, ela contava uma história em que ela não tinha preferência sexual. Ela matava tanto homens quanto mulheres, né? Ali na relação sexual, bem como é a aranha Viúva Negra. Uhum. Então eu corri o risco de quem eu chamasse não aceitar, né? Eu corri o risco também na questão da crítica, porque aqui na minha cidade, por ser radialista e por ser apresentadora, muitas pessoas me conhecem. E é uma cidade interiorana, onde essas questões de diversidade, de gênero, elas estão ainda muito... É tabu. Lentas. Então, a apresentadora Carol vai num teatro de arena, fica quase pelada em cena, beija um homem, beija uma mulher. Eu estava muito preocupada com isso. E como o público recebeu isso? Você sabe que foi muito interessante. Tinha homens e mulheres. A minha preocupação maior era com as mulheres. Porque eu estava com pouca roupa, né, agindo sensualmente durante a peça de 45 minutos. Então eu estava muito preocupada com as mulheres, assim, né, porque estavam levando os seus maridos, os seus namorados. Mas, para minha surpresa, os homens ficaram extremamente desconfortáveis. As mulheres ficaram, nossa, sabe? É como se ali eu tivesse tido um ato de coragem. Elas estavam assim, nossa, como é que ela, né? E os homens estavam paralisados. Eu acho que eles estavam com medo que eu chamasse eles, sabe? E agora vamos falar um pouco dessa parte de apresentadora que você tem, que você faz um trabalho ali na Unítese, né, como intérprete de Libras. Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu trabalho na Unítese já há 5 anos. Eu comecei ali sem saber nada de Libras, língua de sinais. Eu era radialista, trabalhava só com rádio na época, e o dono da empresa me chamou para fazer algumas propagandas para eles, né? Processo de marketing. E eu adorei a instituição, gostei da ideia de aprender a língua de sinais, até porque eu estava terminando a minha faculdade de serviço social e tive o contato com um surdo numa visita domiciliar e eu não consegui executar o meu trabalho, eu fiquei frustrada. Quando eu me deparei com uma instituição onde ofertava um curso de capacitação e pós-graduação em língua brasileira de sinais, eu pensei, poxa, é agora. Então eu comecei a me inteirar na língua de sinais e fui chamada para trabalhar com eles. Então, Libras é uma sigla, né? É de Língua Brasileira de Sinais, né? Língua Brasileira de Sinais. E me diz uma coisa, já que é Língua Brasileira de Sinais, então isso quer dizer que não é aplicado para todos os idiomas. Os sinais, existem sinais diferentes para idiomas, cada idioma, né? Sim, as pessoas acham que a língua de sinais ela é universal. Não, ela não é, né? Cada país tem a sua língua de sinais. Por exemplo, Brasil é Libras, nós temos também nos Estados Unidos ASL, que é Língua Americana de Sinais, né? Alguns sinais são parecidos, mas não são iguais. Por exemplo, aqui no Brasil, aplausos para os surdos é isso, né? Aplauso é isso. Por exemplo, se você faz isso lá nos Estados Unidos, eles vão entender que é aplauso ou não? Ou eles têm um outro, você sabe se eles têm um outro... Eu não sei te dizer se eles têm um outro sinal, mas eu acredito que seja o mesmo. Por quê? Porque não tem uma outra forma de você aplaudir sem ser com as mãos, né? Então, eu não posso fazer isso porque o surdo, ele não, né? Então, a gente faz
geralmente isso. Se existem surdos e ouvintes na plateia, a gente aplaude assim. Porque daí você faz a menção, né, ao barulho. Então é mais ou menos esse sinal. Mas eu não sei te dizer em ASL mas eu acredito que seja o mesmo. Mesma coisa do eu te amo, né? Todo mundo acha que isso aqui eu te amo, né? É o capeta, né? Nossa, não. Isso aqui é eu te amo. Esse sinal é universal. Ah, tá. Porque a língua de sinais mundial, ela veio da França. Ela é francesa, ela tem origem na França. Então ela disseminou, porque nós temos aqui no Brasil, nós também temos o regionalismo. Por exemplo, o sinal de mãe aqui no Rio Grande do Sul é mãe, assim. Se eu for para São Paulo, Rio de Janeiro, o sinal de mãe é esse. Então, olha só que interessante, então temos sotaques em Libras, né? Além de você aprender a língua de sinais, você tem que aprender os sinais regionais. Nós temos uma diversidade linguística dentro do país. Sim. O que torna ainda mais complicado. E Carol, eu vejo também que se usa muito a expressão facial, né? É feito muita caras e bocas, né? O porquê disso? Por exemplo, eu não posso dizer que eu estou triste, né? Não posso fazer que eu estou triste assim, triste. Não, você tem que mostrar para o surdo que você está triste. Eu estou triste. Elas funcionam como a entonação da tua voz. Então, se eu quero dizer que muito, eu tenho que muito, eu não posso fazer que é muito assim. Assim vai parecer que é muito, mas não é tanto, né? Entendi. Então, muito. Então, a gente precisa, na expressão do rosto, dar a entonação do sinal que eu tô usando, né? Então, é a questão do triste. Eu tô um pouco triste. Agora, eu tô muito triste. Então, é o corpo e o rosto, eles têm que estar em harmonia com a intenção da palavra. E quando o surdo tá puto da vida, quando ele quer xingar alguém, que ele quer falar, ô seu filho da puta, como é que ele faz? Olha, alguns surdos oralizam, né? Porque eles aprendem através da leitura labial, né? Mas tem muitos surdos que não sabem o significado de filho da puta. Pra ele, filho da puta é filho da puta mesmo. Entendi. Eles não têm essa conotação de que isso é um xingamento. Não sei. Me diz uma coisa, Carol, quanto tempo mais ou menos você leva para aprender Libras? O meu curso durou 2 anos, 2 anos e meio. É muita a gente não informação. aprende Libras em um mês, não. Agora, mudando um pouco de assunto, eu fiquei sabendo que você é antropóloga cultural. Pô, foi uma surpresa para mim. Finalizei uma pós em antropologia cultural. Me apaixonei pela antropologia cultural. Estudei a cultura, principalmente a cultura religiosa. Eu sou, assim, uma estudiosa eterna das religiões. Sim. Principalmente as religiões africanas, que eu fiquei extremamente apaixonada, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, né? Porque o meu trabalho, meu artigo final da pós, ele foi relacionado à antropologia cultural, relacionado às religiões, né? Então, para mim foi muito gratificante. Hoje eu entendo a questão religiosa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amorosa, posso dizer assim, né? Compreendendo que cada religião tem o seu viés, que todas são importantes, que é importante você seguir algo, você acreditar em algo, né? Que é isso que nos dá a sustentação de tudo da nossa vida, né? Se você não crê em alguma coisa, com certeza você vai ter alguns tropeços no caminho. Carol, que também é radialista, e eu gostaria de saber, como é que você começou no rádio, Carol? Bom, eu sempre fui muito falante e eu sempre tive uma voz, assim, grave. E um amigo trabalhava em rádio, ele trabalhava na rádio ao inverso nós éramos colegas de trabalho, na verdade. E ele fazia o programa de rádio dele à noite.
E ele disse, Carol, você tem uma voz boa, grava algumas vinhetas de propaganda pra mim. E eu comecei a gravar essas vinhetas pra ele, não cobrava nada, assim, era na parceria mesmo. E aí o dono da rádio, um dia chegou pra mim, eu tava gravando, ele chegou pra mim e disse assim, guria, tu tem uma voz boa. Ela, muito obrigada, ele. Vou te dar um programa de rádio. Eu digo, como assim? Mas primeiro você vai entrar no panelão fervendo. Eu digo, como é isso? Você vai fazer a leitura jornalística pra mim, das 5 da manhã às 7 da manhã. Caraca. Eu não entendi absolutamente nada de jornalismo. Ele fez isso comigo, mas assim, eu agradeço infinitamente, porque eu tive que entrar num mundo que eu não tinha ideia do que era. Era buscar informação com a Brigada Militar, era buscar informação com o hospital, era essas notícias que eu dava. E eu não podia respirar, porque a coisa tinha que ser rápida. Sim. E aí ele me deixou naquele panelão fervendo uns 2 meses, assim, para 2 ou 3 meses. Daí um dia ele chegou para mim e disse assim, você é boa. A partir de agora você vai ter um programa seu de música. E eu tenho um programa de rock do meio-dia às 3 da tarde, onde eu extrapolo, assim, é a minha terapia. É isso que eu ia dizer, tipo, que você faz umas lives. E quem quiser acompanhar as suas lives, Carol, você faz por quais mídias? Facebook, Instagram? Eu faço pelo Facebook. Pelo Face. Né? E o meu Instagram também, eu faço algumas, porque geralmente o Facebook tem me bloqueado bastante por causa dessas questões do ECAD, né? Porque não tá vinculado à rádio, sim a uma conta particular. Então o Insta tá bloqueando com mais frequência ainda. Como eu tenho mais seguidores do Facebook, então eu uso mais o Facebook. No Instagram também eu faço algumas, mas elas são um pouco mais curtas, mas tem todas as fotos, eu tô sempre interagindo por ali, né? O meu Instagram é mais pro trabalho de modelo. E além de fazer tudo isso, Carol, de ser intérprete de Libras, apresentadora, radialista, atriz, você ainda é modelo publicitária, né? Como você começou? Olha, isso foi de mentira, tá? Porque assim, eu sou baixinha, então jamais eu poderia ser modelo de passarela, né? Mas em foto, a galera não percebe muito a altura, né? Então, eu comecei assim, foi no rádio. Eu pensei, poxa, eu tenho que dar um diferencial pros meus clientes, né, da rádio, para quem faz propaganda comigo. Então começou, assim, você faz propaganda comigo na rádio e eu faço propaganda também no meu Facebook, no meu Instagram, do que você quiser. Eu visto a sua roupa, eu tomo a sua bebida, eu como da sua comida. E começaram a me convidar, então tira uma foto pra mim. Ou vem aqui e faz um videozinho curto do meu sofá. Ou faz uma foto sentada nele, na roupa aqui, na maquiagem, no cabelo. E foi dando certo. Até que as pessoas começaram a me chamar para fazer fotos nas empresas, né? Bom, Carol, infelizmente o nosso tempo terminou, mas deixa aí as suas redes sociais aí pro pessoal estar te seguindo, te acompanhando os seus trabalhos. O meu Instagram é @hag_Carol e o meu Facebook é Carolina Hag, H2A-G. Carol, mais uma vez, obrigado. Tá bom, Tchau, gente. Beijão, Beijo. tudo de bom, viu? Tchau. Tchau, tchau. Beijo.